né, mediando a participação dos ouvintes. A gente criou uma analogia para pensar esse evento virtual, né? Como se quem tivesse aqui nessa reunião gravada tivesse na mesa e quem está nos assistindo pelo YouTube tivesse na plateia. E eu sou a pessoa do microfone que vai pegar as perguntas de vocês no YouTube e vai trazer aqui para a nossa mesa, para o nosso bate-papo. Então, eu estou aqui dando um apoio técnico hoje, né, como uma das pessoas que faz parte da comissão de estágios, e fico aqui à disposição. O pessoal do YouTube que quiser, nos comentários, fazer perguntas, ou se tiver alguma dúvida, alguma questão técnica, eu vou estar atenta aos comentários de vocês no YouTube, e precisando eu trago para cá, ok? Então, um bom evento para todos nós. Obrigada, Gabriela. Eu vou, antes de passar a fazer a apresentação, né, dos convidados, eu vou passar alguns avisos. O primeiro deles é o seguinte: nós deixamos o link de um formulário do Google Forms, ele está na descrição do evento no YouTube, para que vocês possam preencher e a partir dessa lista, né, a gente vai gerar a lista de presença, tá? Para certificação posteriormente. Antes de passar a palavra para os convidados, fazer a apresentação e passar a palavra para os convidados, nós queremos informar que a gente está deixando na descrição do evento no YouTube o link de um formulário online do Google Forms que vocês, né, que estão assistindo precisam preencher, né, que vai ser, ele vai servir como a lista de presença do evento para futura certificação, ok? Em relação à dinâmica do encontro, nós vamos fazer em seguida a apresentação dos convidados, cada um deles vai ter um tempo para expor a experiência que estão tendo no campo da educação, não sei se educação à distância, mas no uso dessas tecnologias dentro das redes onde atuam. E depois da apresentação dos dois convidados, a professora Gabriela vai fazer para a gente, trazer para nós um conjunto de perguntas que forem produzidas, questionadas, né, realizadas no chat do YouTube, ok? Nós vamos ver quantas rodadas de perguntas, mas a professora Gabriela vai nos ajudar com esse procedimento. E, em seguida, ao final desse processo das respostas, nós pretendemos fazer subgrupos de trabalho ou de encontros a partir de temáticas específicas das experiências que estão acontecendo no campo da educação virtual, né? do trabalho virtual que as escolas estão tendo que produzir. E aí eu vou pedir para a Gabriela, após esse encerramento, explicar para a gente direitinho como que vai ser, mas a gente vai dividir o grupo em pequenos grupos, né? Grupos de trabalho ou de discussão sobre temas específicos. Gostaria também de dar um último aviso, que esse é um evento organizado pela comissão de estágio, mas nós temos tido outras iniciativas semelhantes a essa, e que vocês podem conferir na página da Faculdade de Educação, no link de eventos. Ok? Acho que é isso. Passo a palavra para a Lick, para apresentar o Sidney, pode ser? Pode ser. Bom, um dos nossos convidados hoje é o professor Sidney Mello, que é professor de Sociologia na rede estadual de ensino, aqui na cidade de Campinas. O Sidney está há 8 anos como docente na rede estadual e é bacharel licenciado em Ciências Humanas, Ciências Sociais, aqui pela Unicamp, e é mestre em Ciência Política, doutorando também em Ciência Política, aqui pela Unicamp. O Sidney faz parte do Laboratório de Pensamento Político, PEPOL, da Unicamp, e tem realizado um trabalho muito interessante, eu acompanho à distância, com
com os estudantes, na produção de vídeos, um trabalho que sempre teve uma relação forte com o audiovisual. E agradeço, Sidney, que você esteja aqui conosco, contando um pouco como é que está o seu trabalho nesse momento, na escola onde você trabalha. Eu agradeço pela oportunidade e espero que a gente tenha uma boa atividade, um bom diálogo aí com vocês e com todos que estão acompanhando essa transmissão. Eu passo a apresentar a professora Maria de Lourdes Gomes da Silva, que é orientadora pedagógica da Rede Municipal de Educação de Campinas e atua junto ao Centro de Educação Infantil Agostinho Pátaro, né? Ela também, agradecer pela aceitação do convite e falar para a gente de uma temática muito peculiar, né, que é o trabalho à distância com educação infantil. Então, Brudinha. Obrigada, Adriana, obrigada a todos, agradeço a oportunidade e o convite para estar participando desse encontro, que ainda à distância eu considero que é um encontro, que é o encontro possível nesses tempos. E espero poder contribuir aí com a experiência que a gente vem tendo na rede municipal, e aí vou falar como orientadora, né, do CEI Agostinho Pátaro, e trazer algumas contribuições aí para a gente pensar junto. Acho que eu destaquei alguns pontos para a gente estar conversando. Eu acho que um primeiro ponto que é preciso ser dito é que a situação, né, que o isolamento social forçado aí pela pandemia nos colocou é uma situação absolutamente nova, inédita, né, para todos nós, e como é nova, nós não temos um repertório. A gente se viu diante dessa situação inédita e tendo que fazer escolhas, tendo que tomar decisões, sendo que a gente nunca tinha passado por isso antes. E essa situação nova nos gera uma insegurança muito grande, né? Eu acho que não é novidade para ninguém que a gente está numa situação de insegurança, tanto por conta das exigências que a situação nos traz, também por conta de estarmos aí no Brasil, né, num desgoverno, numa situação de desgoverno. E isso nos fragiliza muito. E aí, quando a gente se vê nessa situação de fragilidade, de incertezas, e tendo que tomar decisões e tomar e se localizar e planejar ações numa situação de incerteza e fragilidade, quando a gente começa a fazer essa reflexão, a gente se dá conta, na verdade, eu tenho visto isso acontecer, que as grandes questões que nós temos em mãos, elas fazem a gente retomar alguns princípios que a gente já vem tendo como horizonte. Alguns princípios como o respeito e a garantia dos direitos da criança, o papel social da educação infantil, o fortalecimento do vínculo entre a escola e as famílias, a importância do trabalho coletivo e do projeto pedagógico da escola. Então, ao mesmo tempo que é uma situação nova, inédita, com a qual nós nunca lidamos, quando você se vê diante dela e começa a pensar e planejar ações para lidar com ela, você percebe que o que está por trás e o que vai te sustentar nesse momento, na verdade, são exatamente aqueles princípios com os quais a gente tem trabalhado, que nós temos construído e pelos quais temos lutado dentro de uma escola pública, né? Então, eu coloco isso como o primeiro ponto de fala, porque eu acho que é nesses princípios que a gente vai buscar as orientações e a sustentação para as nossas ações dentro das escolas.
Um segundo ponto, eu acho que seria importante situar aí a todos que nos ouvem sobre esse pequeno histórico do que aconteceu na rede municipal de Campinas, na educação infantil, nesse período aí de isolamento social. A partir de um decreto do prefeito, o decreto 20.768, de 16 de março, foram suspensas as atividades nas escolas. E nas 2 primeiras semanas, de 23 de março até 5 de abril, ficou decretado como recesso dos professores. As equipes gestoras se mantiveram em teletrabalho, para atendimento à comunidade, para encaminhar questões internas da escola, mas os professores estavam em recesso. A partir do dia 6 de abril, os professores retornam do recesso, tanto fundamental quanto infantil, e para o fundamental havia uma indicação, havia uma resolução mais clara do que deveria ser feito, que era uma resolução que falava em trabalho através da plataforma Google Sala de Aula, e dava algumas indicações nesse sentido. Para a educação infantil, não. Ainda havia uma incerteza muito grande e todas as equipes começaram a se reunir, né, virtualmente, para pensar qual seria a nossa ação nessa situação. Havia uma discussão e um indicativo que nós precisaríamos ser presença. E como ser presença na vida das famílias e como fortalecer esse vínculo e manter esse vínculo tanto com as famílias quanto com as crianças nessa situação de isolamento social. Então, estava posto que era preciso buscar formas aí de comunicação à distância. Nós levantamos, enquanto equipes, buscamos levantar possibilidades, e aí, quando você levanta possibilidades, os entraves também aparecem. Então, havia turmas, isso de um modo geral nas escolas, haviam turmas que já tinham a dinâmica de ter grupo de WhatsApp. A professora já tinha feito o grupo de WhatsApp da turma desde o começo do ano, e isso era um facilitador, porque através do grupo do WhatsApp, a professora poderia conversar, manter o contato com as famílias. Mas isso não era generalizado, isso não era a realidade de todas as escolas e nem de todas as turmas. Havia muitos professores que colocavam essa possibilidade, essa ação como muito difícil, porque colocava a questão do número privado, né, de pessoal disponível para o trabalho. Muitas professoras não tinham essa disponibilidade em fazer isso. Havia também algumas escolas que tinham já páginas no Facebook, canal no YouTube, que também se caracterizavam por outras coisas e não exatamente uma comunicação com as famílias. O acesso nem era tão grande assim, mas eram formas remotas de comunicação à distância e que iam sendo buscadas como possibilidades. No dia 13 de março, a gente teve uma reunião com o Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, onde eles colocaram que a tarefa para nós era essa, de retomar o contato com as famílias, de retomar esses vínculos, mas colocava junto com isso uma dificuldade, porque os professores e os agentes de educação infantil, que são os profissionais que lidam mais diretamente com as crianças nas escolas, estariam afastados da sua jornada, só tendo como disponível a jornada coletiva, que é a jornada para reuniões semanais. São 2 horas tanto para agentes
quanto para professores. E isso, se por um lado era uma coisa que a princípio vinha revestido com uma posição muito clara de não existe educação à distância para educação infantil, e que a gente acredita e defende, isso não existe, não havia dúvidas entre nós sobre isso. Por outro lado, causava uma situação que é com que tempo e com que jornada, com que horário nós vamos fazer essa comunicação com as famílias. De todo modo, essa comunicação foi sendo construída nas equipes das escolas, e aí a gente foi vendo nesse tempo de 13 de março, de 13 de abril para cá, uma movimentação nas escolas, muitas trocas, muitas conversas nas reuniões de orientação pedagógica, de como é que nós poderíamos construir isso. Como é que a gente faz isso? A gente nunca fez. E como é que vai ser feito? Poderia ser por sites, poderia ser pela página da prefeitura. A secretaria criou uma página, se der tempo, depois eu posso mostrar, mas é um site chamado Teletrabalho, que funciona como um grande mural ali, para ir postando as ações das escolas. E as equipes foram conversando. Eu acho que o bacana é dizer que foram achando suas alternativas, né? Muitas escolas ampliaram essa situação de pensar em grupos de WhatsApp por turma. Muitas escolas criaram páginas no Facebook que não tinham. Muitas abriram um canal no YouTube. Houve também uma iniciativa da própria secretaria, que foi abrir horários na TV Câmara, que há 2 semanas tem funcionado. A ideia é um canal de televisão aberto que possa ser acessível para a maior parte da população. Então, tem na programação da TV Câmara 3 horários, com uma programação cultural, às 9, às 15 e às 19 horas, todos os dias. E nesses horários tem sido veiculado produções da própria rede, vídeos produzidos por professores da própria rede, e alguns outros vídeos disponíveis em canais de curtas nacionais, como uma forma de oferecer uma produção cultural aí para as famílias. E eu acho que é interessante chamar a atenção as formas criativas que as equipes, as professoras, as escolas foram inventando para se comunicar com as famílias, para não deixar perder esse vínculo que é tão importante, porque a gente entende que na educação infantil o eixo norteador do currículo, ele é baseado nas interações e nas brincadeiras. E como é que a gente faz isso se efetivar à distância? E eu avalio que tem sido um movimento interessante, porque as equipes têm se esforçado e criado formas de fazer isso. Na escola, lá no Agostinho Pátaro, por exemplo, tem uma professora que estava no movimento com a turma de plantar na horta. Eles tinham feito já teve uma criança que trouxe a semente de um feijão diferente, plantaram no vasinho, quando a gente saiu para o isolamento. No último dia, eu conversando com a professora, ela falou, olha, a gente ia plantar semana que vem, o que eu faço? Leva para casa. Ela levou esse vaso para casa e para cuidar, e está cuidando. E na comunicação com as famílias, essa é uma professora que
já tinha um grupo de WhatsApp ativo, ela fez uma proposta para as crianças e para as famílias. Olha, estou cuidando aqui do nosso feijão, foi fotografando, filmando, mostrando o crescimento do feijão, e eu proponho que vocês façam aí em casa uma plantação, um vasinho com uma semente que vocês escolham e vão cuidando juntos, para quando a gente voltar para a escola, todos nós vai ter um vasinho, uma planta que a gente está cuidando, para a gente ir junto para a horta para plantar. Então, né, e isso é uma forma. Outra forma, eu acho que é uma professora também lá da escola, estou narrando situações que eu estou vivendo na minha escola, que está mais perto, né? Mas eu tenho visto nos canais aí das escolas, e tem disponível lá no site do Teletrabalho. Depois, quem tiver interesse pode estar pesquisando, eu posso estar mostrando depois como é que acessa. Várias ações das escolas nesse sentido de o mascote da turma. A turma da borboleta. A professora construiu começou a construir com as crianças a borboleta, que eles iam criar uma história, e aí, através dessa comunicação do grupo do WhatsApp, tem sido alimentado essa história, essa narrativa e essa imaginação das crianças, para que quando elas voltem, elas tenham um fio de onde retomar a história da turma. E a gente vê que, assim, nesse movimento das escolas de fazer o contato com as famílias, a gente identificou alguns níveis de comunicação. Existe um nível de comunicação que é mais institucional, que é da escola, das famílias com a escola, que foi resolvido por várias escolas através da criação do WhatsApp Business. Então, muitas escolas fizeram, através do número de telefone fixo da escola, fizeram esse WhatsApp Business, que é uma forma das famílias tirarem dúvidas, acessarem informações, solicitar, trazer demandas. Por exemplo, nesse contato com as famílias, a gente identificou muitas demandas, porque as famílias estão, né, em situações, muitas vezes, de necessidade, então, demandas por alimentos. Isso tem chegado para a gente, muitas escolas, inclusive a escola em que eu trabalho, tem sido atenta a isso, para poder conseguir se organizar para atender a necessidade dessas famílias. Lá na escola a gente fez uma reunião com o conselho de escola, também virtual, os pais do conselho se engajaram numa ação solidária para conseguir atender a essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade, em situação de uma necessidade maior. Então, estamos também organizando essa movimentação, e essa movimentação em torno de uma ação solidária, eu sei que é também um ponto comum em várias outras escolas que têm se organizado desta maneira. E eu tenho visto, e eu acho que é legal trazer isso, que apesar da situação nova, apesar da situação de instabilidade, de incertezas, há uma criação bonita na manutenção desses vínculos com as crianças. Então, através do contato mais próximo, porque se tem essa demanda de uma comunicação institucional, tem a demanda também de um vínculo mais próximo, que tem a ver com a relação do professor com a sua turma. Então, isso, até o momento, a saída mais eficaz tem sido através dos grupos de WhatsApp da turma. Várias professoras que inicialmente tinham uma resistência em relação a isso, acabaram arrumando formas, comprando um outro chip, exclusivamente para essa comunicação, e fazendo os grupos. E nesse grupo de WhatsApp, entre crianças, famílias, professora, acontece esse fortalecimento mais próximo. As crianças,
muitas vezes as próprias crianças gravam vídeos mostrando o cachorro, e saem temas. Vou mostrar a minha casa. E aí, cada um mostra a sua casa, tira foto, manda no grupo do WhatsApp como é a casa. Vou mostrar o meu cachorro. Aí, cada um fotografa o seu bicho de estimação e socializa com todo mundo o bicho de estimação que tem em casa. Vou mostrar a plantinha que eu estou plantando, que eu estou cuidando aqui na minha casa. E esse vínculo é alimentado. São lembrados os aniversários. Hoje é aniversário do João, vamos cantar parabéns para o João. Além disso, é socializado histórias, músicas, filmes produzidos pelas próprias professoras, né? No caso da Agostinho Pátaro, nós temos um canal do YouTube, porque a gente tem um projeto de cinema, e temos vários vídeos produzidos com as crianças, com as professoras. Então, é socializado os vídeos do canal da escola, é produzido vídeos, tem professoras que produzem vídeos com as imagens que são socializadas através do grupo do WhatsApp, e isso faz com que as crianças vão conseguindo manter esse vínculo. Mas eu acho que é importante também trazer que, para essa ação, a gente teve uma orientação aí muito clara da Coordenadoria de Educação Básica, que essa ação ela deveria estar orientada por alguns princípios, e aí eu vou trazer para vocês esses princípios que a gente levantou coletivamente. Um primeiro princípio é que é direito da criança viver plenamente a sua infância. E não é agora, nesse tempo, nesse momento que a gente está à distância, que a gente iria desrespeitar isso. Inclusive, a dosagem desse tempo de tela, que é um problema, que a gente vinha conversando com as famílias sobre a importância de diminuir o tempo de tela das crianças, né, entre celular, computador, televisão, e, de repente, a comunicação é via as telas. Então, a gente tem refletido muito sobre isso e pensado que propostas a gente oferece sem aumentar tanto o tempo de tela das crianças. Um segundo princípio é que a família e instituições de educação infantil compartilham solidariamente a educação das crianças de 0 a 5 anos. E cada um tem o seu papel. E aí eu acho que é importante trazer essa questão de não transformar a casa da criança numa escola e nem os pais da criança em professor. A ideia não é essa. Acho que isso está muito claro, de que não se trata de fazer da casa das famílias a escola de educação infantil, porque senão, né, para que nos, né, serviria a escola de educação infantil? São espaços de educação com caráter diferente. Um terceiro princípio é o ambiente familiar e sua dinâmica potencializam experiências para as crianças de natureza diferente das experiências potencializadas na instituição de educação infantil. E ambas são importantes para a vida da criança, desde bebê. Eu acho que esse princípio traz exatamente essa coisa de não escolarizar e não invadir o espaço da família e o que ali pode acontecer. As brincadeiras e as relações entre os pais e as crianças têm suas características próprias, não é uma relação escolarizada. O quarto princípio, as famílias possuem sua rotina e dinâmica próprias, que a instituição de educação infantil deve respeitar em vez de interferir ou julgar, porque também é uma característica um pouco nossa aí da escola de achar que a gente consegue e deve fazer uma interferência muito forte nessa rotina da criança em casa, quando a gente não sabe qual é, né? Qual é a dinâmica familiar? Esse pai está trabalhando fora, esse pai trabalha de noite, chega mais tarde, qual é a rotina dessa família? Não nos cabe interferir e nem julgar o que
a forma como essa família se organiza. Então, daí a necessidade de ter uma delicadeza, né, uma tranquilidade nesse diálogo, um respeito, para não ser invasivo dos espaços desta família. Um outro ponto é que as ações que a gente possa deflagrar enquanto secretaria, para nutrir o vínculo entre a família e a escola, esteja potencializada e sensível com a questão econômica aí, né? Eu acho que, assim, por exemplo, vamos propor uma atividade que precisa comprar não sei o quê. Um material que não é um material que está ali na dinâmica da família. Não, a ideia não é essa. Um outro princípio é que o projeto pedagógico, as intencionalidades educacionais construídas na relação entre educadores, famílias e crianças de cada escola, bem como o protagonismo dos educadores, constituem-se referências para as tomadas de decisões em relação tanto às ações locais quanto às centrais. Acho que aí remete àquele começo da conversa que eu falei que, embora nova situação, alguns princípios a gente precisa retomar para orientar as nossas ações. E o projeto pedagógico da escola, como orientador das ações, é um princípio que a gente tem como um princípio muito caro e que a gente luta muito para afirmar isso. Então, onde é que a gente vai buscar os princípios das nossas ações neste momento de pandemia? No nosso projeto pedagógico. O que tem lá? A situação é diferente, a situação é nova, mas o que tem lá de princípio? Como é que é a nossa relação com essas famílias, com essas crianças? Eles precisam ser retomados. Um outro princípio é a acessibilidade para todas as famílias, né? Qualquer ação nossa que a gente venha propor, é preciso pensar que ela possa ser acessível para todos. Como é que a gente dá conta de propor uma ação que tenha possibilidade de todos estarem acessando, estarem se beneficiando com essa ação? Um outro princípio é que as ações educacionais que forem desenvolvidas por todas as escolas, com esse intuito de manter o vínculo, devem estar pautadas nas concepções de infância, criança e educação constante dos documentos curriculares da secretaria. E aí a gente entende também os documentos curriculares nacionais. Não é porque a gente está, eu acho que essa é uma discussão que tem aparecido. O fato de estarmos numa situação muito nova não pode nos deixar retroceder em ganhos, em avanços na concepção de criança e de educação infantil que a gente já vinha tendo. Então, tem o professor Altino, que é do Sul, e ele fala, a tese dele fala sobre a criança, a experiência da criança ser mais que uma folha A4. Não é porque a gente está agora numa situação de isolamento social, de pandemia, que a gente vai achar que aquelas propostas que a gente já não achava mais interessante vai valer agora. Então, é muito importante estar atento, né? E a gente tem feito essa reflexão junto às equipes, de não perder de vista os avanços que nós tivemos no campo da educação infantil, em termos de concepção de criança, em termos de proposta curricular, em termos da importância das relações para as crianças. Não podemos, neste momento, perder isso de vista e começar a propor coisas que vão na contramão desses princípios que são tão caros para a gente, né?
O nono e último princípio aí que a Secretaria nos colocou como orientador dessas ações é que o direito da criança à dignidade como pessoa humana e à proteção contra qualquer forma de violência física ou simbólica e negligência permanecerá sendo objeto de atenção da instituição de educação infantil. A gente sabe, neste momento, existem já dados indicativos de que há, infelizmente, nessa situação, né, de mais tempo em casa, aumento tanto da violência contra a mulher quanto da violência contra as crianças. E nesse diálogo com as famílias, enquanto escola, a gente continua tendo a responsabilidade de zelar por isso, de estar atento, de forma muito delicada, de forma muito tranquila, não invasiva, mas de estar atento a essa questão de violência que a criança possa estar sofrendo e pensar que nós temos uma ação aí diante disso, né? Eu não sei como está o tempo, se houver tempo, tem um vídeo que eu gostaria de compartilhar. Quem está aí cuidando do tempo pode me dizer? A gente pode deixar o vídeo para depois, para o Sidney falar, e aí... Agora o pessoal está pedindo o endereço da página do Teletrabalho, depois a Gabi pede para você. Isso, só eu ia sugerir, Adriana, para a Ludinha, mandar o link do vídeo para o pessoal da EAD, ou mandar para mim que eu encaminho, porque eu não sei se ela consegue transmitir com som. Eu coloco aqui no chat, Gabi. Manda para mim por e-mail, Ludinha. Ok. Então acho que é isso, e aí a gente pode depois conversar um pouco mais, se der tempo o vídeo também eu acho que é interessante das pessoas verem. Agradeço e fico à disposição. Obrigada, Ludinha, foi muito bom, né? Eu acho que desperta na gente um monte de questionamentos, mas aí deixa para a próxima etapa. Vamos primeiro ouvir o Sidney. Seja bem-vindo, Sidney, a palavra é sua. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de participar dessa atividade com vocês. É um prazer colaborar com a Faculdade de Educação, com os estudantes de licenciatura. Como professor, nesses últimos anos, eu tenho tentado sempre estabelecer um contato intenso com os estudantes que realizam os estágios de licenciatura na Unicamp, tanto pela Faculdade de Educação, quanto pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Isso tem gerado diálogos e trabalhos muito legais, muito interessantes, e poder estar aqui hoje é um privilégio. Eu quero fazer uma fala na qual eu não pretendo me estender demasiadamente. Eu conversei com a Alique a respeito do que era esperado e a partir das indicações dela, eu decidi fazer algumas anotações mais descritivas, propriamente, sobre o que tem ocorrido, de fato, na escola em que eu trabalho, que é a Escola Estadual Monsenhor Luiz Gonzaga de Moura. É uma escola da Rede Estadual de Ensino de São Paulo, situada na região central de Campinas. Eu trabalho nessa escola desde 2014, sempre lecionando a disciplina de Sociologia, portanto, trabalhando sempre com alunos de ensino médio, dos 3 anos, tá? Em alguns anos em que eu não dei todas as turmas, especialmente com terceiros anos e segundos anos. Então, eu vou dividir minha fala em 4 momentos, tá? A primeira é para falar um pouco sobre o perfil da escola em que eu trabalho. Em segundo lugar, sobre as estratégias que foram adotadas pela escola para esses tempos de ensino remoto compulsórios, né, entre aspas. Um terceiro ponto seria sobre a participação dos estudantes nessas atividades à distância. E em um quarto momento final, apresentar algumas notas, algumas observações minhas finais sobre tudo isso que nós estamos vivendo. Eu quero ressaltar 2 coisas antes de entrar de fato na minha fala, que é
considerar que, de fato, estamos vivendo tempos muito peculiares, para o qual não estávamos preparados. Isso é preciso levar em consideração, e certamente isso gera um debate para muitos colegas professores e outras pessoas interessadas no tema da educação, um debate acalorado a respeito da necessidade ou não de se prosseguir com atividades educacionais em tempos de pandemia. Eu acho que a gente tem que discutir isso mesmo, a gente tem que tentar encontrar maneiras de lidar e contornar os problemas que nós estamos vivendo. E o segundo ponto é que eu quero ressaltar, deixar muito claro, que eu não estou aqui para falar em nome da Escola Monsenhor Luiz Gonzaga de Moura. Eu estou falando apenas em meu nome, as impressões são particulares, minhas, e eu falo isso por respeito mesmo à instituição que trabalho, e devo relatar isso também, considerando que algumas coisas que podem aparecer aqui podem ser mais duras, mais incômodas, né? Mas que devem ser consideradas para a nossa reflexão pedagógica. Primeira coisa, então, que eu quero comentar diz respeito ao perfil de nossa escola, para quem está nos ouvindo ter uma noção de que ambiente, que espaço é esse com o qual eu trabalho. Primeira coisa que deve ser lembrada, como eu comentei já anteriormente, é uma escola localizada numa região central e que se caracteriza, portanto, como a gente costuma chamar de uma escola corredor, que é uma escola de passagem, né? Ela não é uma escola que está situada num bairro e, portanto, não é uma escola que congrega, em sua grande maioria, alunos da própria comunidade local. A escola ela recebe alunos de diferentes lugares da cidade. Claro que tem regiões que concentram mais desses alunos, né, especialmente ali no entorno da região central, mas recebe estudantes de vários lugares. E pelo fato de ser uma escola corredor, ser uma escola de passagem, a escola tem alguma dificuldade de contar com uma presença mais constante das famílias no dia a dia da escola. Então, normalmente é uma escola que conta com seus alunos, mas tem que fazer um trabalho mais dedicado para poder ter um envolvimento maior das famílias, especialmente quando a gente está falando do público do ensino médio. No ensino fundamental, essa presença é mais constante. É uma escola, portanto, que abriga tanto o ensino médio quanto o ensino fundamental. O ensino médio funciona no período matutino, o ensino fundamental funciona no período vespertino, e é uma escola relativamente pequena, tá? Ela possui uma média de 8 turmas por período. Essa escola ela tem passado por reformas recentes, especialmente no âmbito dos espaços das salas de aulas, e reorganizado alguns espaços, como, por exemplo, a nossa biblioteca. Então, é uma escola que tem procurado fazer melhorias de espaço, melhorias de infraestrutura para garantir uma melhoria na qualidade da aprendizagem dos alunos. Ela tem carências, especialmente em termos de estrutura e tecnologia para uso como ferramenta didática, mas, apesar disso, é uma escola que é tida como uma instituição bem organizada no conjunto das escolas que fazem parte da diretoria de ensino Campinas Leste, que é a escola a qual a Monsenhor Luiz Gonzaga de Moura está vinculada. Apresenta um perfil estudantil, um perfil variável em termos de classe, então a gente recebe tanto estudantes que vêm de regiões mais carentes, que apresentam carências econômicas mais sérias, até estudantes que são provenientes de escolas particulares e que, por conta de não terem tido condição mais de manter as mensalidades das escolas, passaram também a se matricular na nossa escola. Então, tem um perfil de classe relativamente variado, certo? Desde que poderia chegar numa ideia de classe média baixa. Não tem um grêmio estudantil estável, é uma escola que tem dificuldades para ter um grêmio estudantil estável, os estudantes se alternam a cada ano em termos de organização e de engajamento estudantil. Aliás, nesse ano mesmo, a gente ia realizar uma eleição com estudantes que estavam empolgados, tinha 2 chapas formadas e dispostas a participarem do processo eleitoral. A pandemia veio e acabou com tudo. A gente não sabe agora mais quando vai ter uma eleição para o Grêmio Estudantil. É uma escola que tem sala de recursos, portanto, é uma escola que recebe estudantes com necessidades especiais. Nós temos uma professora
que se engaja na educação desses alunos e que, portanto, dá o apoio aos professores especialistas, né, para o trabalho com esses alunos que apresentam necessidades especiais, e um corpo docente com média etária na faixa de 40 a 50 anos, que tem professores com diferentes graus de formação e especialização, lato e estrito sensu, mas também é uma escola que apresenta um número muito significativo de professores que vêm de outras escolas para completar a jornada, ou mesmo professores que estão em categoria O, temporários. Para vocês terem uma ideia, nesses 6 anos em que eu trabalho, desde 2014 na escola, até o momento, a gente só teve um momento em que nós tivemos uma professora fixa da escola na disciplina de biologia. E essa professora ficou 2 meses apenas e foi embora. Por questões, projetos particulares dela, ela achou que não era prudente continuar na rede estadual, foi prosseguir dando aulas em outros espaços, e até hoje a gente não tem um professor ou uma professora fixa na área de biologia na nossa escola. Todo ano, praticamente, tem se alternado, e é uma questão que a gente certamente precisa resolver. Esse é o perfil da Monsenhor. Esse é o perfil da escola em que eu trabalho. E agora eu quero comentar um pouco sobre as estratégias que temos adotado para lidar com a questão das atividades à distância. Primeira coisa é que a escola, ela possui perfis em redes sociais. Ela possui uma página no Facebook, ela possui um grupo, né, para estudantes, professores e famílias no Facebook também. Tem um perfil no Instagram, que eu não sei se atualmente tem sido atualizado, confesso que eu não acompanho, eu acompanho mais a página do Facebook. E nessa página do Facebook foram criados grupos para cada ano série que existe na escola, e foi estabelecido um ponto comum para todos os professores, que era qual? Todos os professores deveriam semanalmente postar atividades nesses grupos, nos grupos dos anos em que eles lecionam. Então, eu, por exemplo, sou professor de ensino médio, eu leciono para os 3 anos do ensino médio. Os alunos que, para fazer atividade de sociologia, eu vou entrar em cada um desses grupos e postar uma atividade para fazer para eles. A atividade depende do meu critério. Produzir um vídeo, responder um formulário, fazer um texto. As atividades são formuladas de acordo com os meus critérios, de acordo com aquilo que eu entendo que é importante para eles realizarem. E cada professor faz as atividades da maneira como achar melhor e publica isso em cada grupo de cada ano que ele trabalha. Para além do Facebook, cada professor também tem liberdade para divulgar as atividades que são destinadas aos alunos por outros meios que ele julgar importante. Isso pode ser por e-mail, WhatsApp, Google Classroom, Google Sala de Aula, entre outros. E também os professores têm liberdade para requerer a entrega dessas atividades, bem como os canais aonde essas atividades devem ser entregues, da maneira como julgarem mais adequados. E os alunos, então, eles se veem na obrigação de identificar como cada professor deseja que sua atividade seja realizada e entregue, tá? Além, é claro, tem aí uma questão de... Tem professores que dão canais mais fáceis, tem professores que dificultam um pouco mais, tem alunos que barganham os tipos de canais para entregar. Então, eu, por exemplo, eu não uso o WhatsApp para receber trabalho, lições, mas sempre tem alunos me questionando se eles podem entregar via WhatsApp, porque acham que o acesso por outros canais é mais difícil para eles, o WhatsApp é mais fácil. Eu vou entrar nesse mérito depois da forma como eles lidam com o mundo digital, mas o fato é que os alunos precisam compreender como cada professor trabalha, e isso pode significar que eles têm que se valer de até 3, 4 ou 5 canais diferentes para entregar as atividades que são solicitadas pelos professores. Nas primeiras semanas em que nós retornamos do recesso e das férias, a direção da escola solicitou aos professores relatórios sobre o engajamento dos alunos nestas atividades.
No caso dos alunos que não estavam dando devolutivas, né, ou seja, que não estavam sinalizando a realização das atividades, a primeira atitude da nossa direção foi contatar as famílias desses estudantes para encorajar esses estudantes a realizarem as atividades que eram propostas pelos professores, tá? Então, a escola teve essa preocupação de ter a relação de contatos de todos os alunos e suas famílias, pedir aos professores que informassem quais são os estudantes que não estavam dando retorno sobre as atividades que estavam sendo solicitadas e entraram em contato com as famílias para tentar esclarecer por que era importante realizar as atividades e caso essas famílias não tivessem condição de realizar as atividades online, oferecer a possibilidade das atividades em formato impresso para os alunos, para as famílias buscarem na escola e levarem para os seus filhos para eles poderem realizar essas atividades. Não tenho conhecimento de professores que tenham utilizado como recurso de ensino e aprendizagem as aulas propostas pelo Centro de Mídias de São Paulo. Não tenho. Eu posso estar enganado, eu posso ter colegas que estejam utilizando, mas em termos de diálogo sobre o que tem sido feito, eu não tenho conhecimento. E me incluo, obviamente, nisso, tá? Os professores, por outro lado, têm seguido orientações para assistir atividades de ATPC, que para quem não está familiarizado, são os espaços de formação pedagógica que são destinados para os professores, né, um tempo de preparação coletiva, que são produzidos e transmitidos pelo aplicativo do Centro de Mídias de São Paulo, nos dias referentes às suas áreas de atuação. Então, por exemplo, eu sou professor de Sociologia, então o Centro de Mídias de São Paulo tem um momento em que há uma transmissão ao vivo, onde ele vai falar sobre determinados temas, e os professores de disciplinas de ciências humanas devem assistir por meio do aplicativo ou no canal do YouTube, da EFAP, entre outros, devem assistir esse vídeo e acompanhar, aproveitar o tempo de formação que está sendo oferecido ali. Às terças-feiras, que é o período de ciências humanas, às quartas, linguagens, às quintas, ciências exatas. Então, varia de acordo com a área que está sendo objeto daquela transmissão. Alguns professores de nossa escola têm estabelecido comunicação bastante próxima dos estudantes, por exemplo, participando dos seus grupos de WhatsApp. Então, eu, por exemplo, e outros colegas, nós fomos incluídos, nós tivemos nossos telefones incluídos em grupos de WhatsApp dos alunos, de todas as turmas praticamente, e, de certa forma, a gente tem aproveitado essa possibilidade para incentivá-los aos estudos e ouvir as dúvidas deles, as curiosidades que eles têm e também as reclamações, que não são poucas. Inicialmente, com a intensidade dessas mudanças, foi muito cansativo participar desses grupos, especialmente pela dificuldade. Como a gente está acostumado com um trabalho presencial, com uma jornada limitada, é muito difícil para a gente conseguir estabelecer horários claros e limitados para lidar com as demandas que surgiam a qualquer momento do dia dos grupos de WhatsApp. Então, eu me lembro de estar respondendo perguntas às 7 da manhã, eu me lembro de estar respondendo perguntas às 11 horas da noite. Não há limite. E a gente se vê na obrigação de construir esses limites, né? A gente precisa pensar com cautela, porque se a gente se enxergar na obrigação de sempre reagir e responder as perguntas que são colocadas nos grupos pelos alunos, às vezes pessoalmente, várias mensagens eu recebi porque o aluno preferia não responder no grupo, ele pegava o meu telefone e mandava uma mensagem individual. Se a gente não estabelece limites claros para isso, a gente se esgota mentalmente. E aí o trabalho à distância se torna ainda muito mais cansativo do que o trabalho presencial. Terceiro ponto, sobre a participação dos estudantes nas atividades à distância. Bom, eu ontem fui olhar a minha planilha de notas, né, de participação dos alunos, e eu posso dizer que, sendo otimista,
é possível dizer que metade dos alunos da escola está realizando as atividades propostas pelos professores. É assim, aqui eu estou considerando apenas o ensino médio. Não estou entrando em considerações sobre o ensino fundamental, porque eu não dou aula no ensino fundamental. Dos alunos do ensino médio, eu posso dizer que metade desses alunos está participando. Em alguma medida, isso estabelece um paralelo com a situação que a gente tem conhecimento da participação dos estudantes do Estado de São Paulo nos canais que foram criados para ensino remoto. A Folha de São Paulo publicou recentemente uma reportagem que informava que menos da metade dos estudantes da rede estadual de ensino estavam entrando no centro de mídias para assistir aulas. O canal foi criado pelo governo, para quem é de fora de São Paulo. Foi criado esse aplicativo do Centro de Mídias de São Paulo e também foi criado um outro aplicativo do Centro de Mídias voltado especificamente para os anos iniciais, voltado para uma programação, portanto, de ensino infantil. Mas o fato concreto, em termos daquilo que o próprio governo oferece em termos de dados, não chega à metade do número de alunos que têm entrado de fato no Centro de Mídias para acompanhar as atividades que são propostas. E há uma série de questões e debates que são colocados, né? Desde a dificuldade dos alunos de terem acesso à rede ou de manejarem tecnologias, mesmo com a oferta gratuita dos dados móveis por parte do governo, até a dificuldade de a própria programação que é oferecida pelo Centro de Mídias de São Paulo, ele ter acordo com aquilo que estava sendo trabalhado em cada escola, né? Cada escola desenvolve os seus projetos individualmente, cada professor tem uma maneira de ensinar, organiza os conteúdos de forma diferente, fazendo com que isso funcione em torno de um currículo comum, que é o currículo do ensino médio de São Paulo. Mas o fato é que há reclamações não poucas de que o conteúdo que é transmitido não é um conteúdo necessariamente ruim, mas é um conteúdo que não está de acordo com o que era desenvolvido em cada escola. E entra em discussão a questão da autonomia de cada escola para desenvolver os seus processos pedagógicos. A baixa participação de estudantes em nossa escola, né, assim como nesse caso, por exemplo, dos estudantes do Estado, então ela pode ser atribuída de fatores diversos, desde a impossibilidade de realizar as atividades por conta da ausência de acesso à internet ou pela falta de recursos, como computadores ou celulares, até o completo desinteresse em realizá-las. Nos grupos de WhatsApp que eu participo, por exemplo, eu tenho alunos que comentam, fazem piadas, dialogam com seus colegas, estão sempre reagindo e nunca entregaram uma atividade. Então, a gente tem os diferentes nuances, né, que devem ser considerados no momento em que estamos analisando a falta de interesse, o interesse ou as condições de participação dos estudantes nas atividades remotas. Com os estudantes que têm o contato, há diferentes tipos de reclamações. Nas primeiras semanas de retorno às aulas, por exemplo, foi comum a reclamação de que as atividades propostas eram excessivas. Alguns professores pareciam se empolgar e acabavam cobrando coisa demais. Eu vi relatos de estudantes dizendo que haviam feito atividades durante praticamente todo o dia, de manhã até a noite, em níveis não cobrados em tempos de aulas presenciais. E não por acaso, tá? Nós tivemos uma situação em que a nossa direção ela precisou conversar com os professores para pedir que nós fôssemos mais prudentes e maneirássemos mais na quantidade de atividades, né? Porque é isso, cada professor envia uma atividade, um conjunto de atividades obrigatórias para cada aluno se torna bastante... pode atrapalhar bastante. E eu acho que vale a pena constar isso. Os estudantes da rede estadual de ensino, no ensino médio, eles possuem oficialmente 7 aulas por dia. Cada aula tem 45 minutos, com 12 componentes curriculares, tá? Da áreas de linguagens, da área de ciências humanas e ciências exatas e naturais, e mais 3
componentes curriculares, vamos dizer assim, que foram criados este ano pelo governo do estado de São Paulo, que são o projeto de vida, que tem uma perspectiva de trabalho no sentido de incentivar o aluno a buscar o seu sonho. Então, teve um processo inicial nas escolas em que os alunos eram incentivados a comentar sobre aquilo que eles desejavam ser, o que eles gostavam de fazer. E as disciplinas disciplinas de projeto de vida são pensadas para tentar dar esse norte para o aluno sobre como alcançar o seu sonho. Tecnologias, que também é chamada de Inova, tá? Que é voltado para o conhecimento de ferramentas tecnológicas. E as eletivas, que são disciplinas que os alunos têm a opção de escolher de acordo com a sua vontade, né? E aí a nossa escola, por exemplo, teve alguns professores, salvo engano, a maioria são professores que vieram de fora para dar as eletivas. Nós temos alguns professores apenas da casa dando eletivas nesse momento, né? Que oferecem conteúdos diversos, e os estudantes de todos os anos têm a opção de escolher a que mais lhe agrada. Então, são praticamente 15 disciplinas para os alunos realizarem. Eu acho que isso certamente pode estimular um debate entre nós, né, sobre a questão dos tipos de conteúdos, das quantidades de conteúdos e dos tempos possíveis para que esses alunos possam lidar com todas essas informações. O fato de o canal comum para a publicação das atividades do Facebook ser o Facebook, tá? Já entrando num outro ponto, também é algo que não agradava os estudantes totalmente. E por que eu digo isso? Muitos desses estudantes, sequer têm conta nessa rede social. Não são poucos, tá? E, na verdade, o que para mim isso demonstra é que parece haver um certo descompasso no entendimento sobre quais são os espaços digitais em que os atuais estudantes do ensino médio de fato se encontram. Eu tenho minhas dúvidas se o Facebook é hoje a rede social mais interessante para se pensar compartilhamento de conteúdo e material com os alunos. Outras redes, talvez como Instagram, talvez tenham mais interesse para eles do que o Facebook, sem contar o fato de que eles estão engajados em outros tipos de redes sociais. O WhatsApp, certamente eles se engajam muito. A gente sabe que tem outras plataformas, como o TikTok, por exemplo, que eu não sei até que ponto teria condições de usá-lo de forma didática, eu teria que pensar a respeito. Mas o fato é que eu tenho a impressão que o Facebook está deixando de ser esse espaço privilegiado. E o fato de muitos estudantes reclamarem que as postagens não deveriam ser colocadas, as atividades não deveriam ser colocadas lá, mas enviadas de outras maneiras, eu acho que me sinaliza que a gente tem que ter cuidado com os canais que nós entendemos serem preferenciais. Eu tenho tentado usar o Google Classroom desde o início do ano, muito antes de começarmos a pensar em pandemia. E o fato de eu tentar usar o Google Classroom com os estudantes também evidenciou várias dificuldades. Antes do recesso, a adesão dos alunos à plataforma Google Sala de Aula era muito baixa. Com o retorno às aulas e a insistência minha na utilização da plataforma, aí é que passou a aumentar significativamente o número de alunos que aderiram a essa plataforma, mas ainda longe do total de estudantes de cada turma. Então, se eu tenho turmas de 30 a 35 estudantes, essas turmas provavelmente estão com 20 a 25 alunos participando do Classroom que foi criado para a turma dele. Eu tive... Até quando a gente retornou às aulas depois do recesso, eu tinha turmas de 30 alunos com 3 alunos participando no Classroom. E a gente foi tentando criar diferentes maneiras de conseguir explicar para os alunos sobre a importância de usar uma ferramenta como o Classroom e por que era importante que eles aderissem, né? E uma constatação apenas, no Google Classroom a participação é menor, no meu caso, no que eu tenho testemunhado, entre os alunos do terceiro ano do ensino médio. Tá? Primeiro ano participa bem, segundo ano participa bem,
terceiro ano, perto dessas turmas, fica mais difícil. E isso passa um pouco a impressão de que o terceiro ano, às vezes é difícil o diálogo, porque é isso, está terminando o ensino médio, às vezes já está meio de saco cheio da escola, está pensando em vestibular, e não são poucos os alunos com quem eu tenho conversado e insistido, por exemplo, para eles cogitarem prestar Enem, prestar vestibulares, aproveitar a oportunidade que eu julgo correta das cotas sociais, das cotas raciais, e ainda assim a gente tem que fazer um trabalho insistente, porque tem muitos alunos que não se sentem encorajados para prestar essas provas e não têm dado retornos significativos em termos de atividade. Para incentivá-los a usar o e-mail institucional e o Google Classroom, eu enviei várias mensagens via e-mail para as contas pessoais deles, via WhatsApp. Os representantes passavam a minha mensagem para os grupos, depois eu mesmo passei a postar essas imagens para os grupos, com um tutorial escrito. Posteriormente, eu produzi um tutorial em vídeo, passo a passo de como acessar o Google Classroom, como acessar essas ferramentas, e alguns alunos, mesmo após assistirem o vídeo, diziam não entender como acessar o e-mail institucional. Tá? E aí tem uma questão importante, que é a questão do letramento digital, que a gente precisa considerar o quanto, de fato, os nossos alunos, os nossos estudantes, adolescentes, estão, de fato, se preparando, de fato como eles estão engajados no mundo digital, e se de fato esse engajamento é feito de uma maneira que o trabalho escolar pode ser realizado de forma produtiva, né? É certamente um desafio. Eu tenho a impressão de que os alunos adoram redes sociais. Eles adoram WhatsApp, adoram Facebook, adoram TikTok, mas não sabem trabalhar com editor de texto. Tá? Não sabem trabalhar com uma tabela em Excel. E isso pode ocorrer por diferentes fatores, desde o desinteresse até a falta de oferta de cursos nas escolas, a falta de recursos para ensinar esses alunos, tá? A utilizarem essas ferramentas. A gente tem hábito, às vezes, de falar no dia a dia, nas nossas conversas, que os alunos os jovens são muito antenados com tudo isso. Eu acho que a gente tem que ser cuidadoso e pensar, são antenados com o quê? No interior do universo digital. Quais são as questões que, de fato, eles estão engajados? Quais são as outras que eles têm mais dificuldades, né? Tanto que, em grande medida, boa parte do tempo gasto de contato meu com esses estudantes foi para oferecer suporte técnico para esses alunos. E olha que eu não tenho nenhuma formação na área de informática, né? Então, é um desafio de conseguir até se informar mais para conseguir dar condições, suporte para esses alunos. Algumas observações finais para encerrar a minha fala, tá? Primeiro, isso tem que ser falado de forma bastante assertiva, categórica. Aula virtual definitivamente não substitui aula presencial. Não substitui. E não substitui por diferentes razões, entre elas, porque muitos estudantes não possuem condições adequadas de acompanhar as aulas virtuais e para mim isso é fundamental, porque a aula virtual ela não é capaz de suprir os diálogos e afetos que são estabelecidos entre estudantes e professores no contexto das aulas presenciais. Quando a gente retornou às atividades, eu divulguei um vídeo num canal no YouTube. Eu não tenho o hábito de divulgar vídeos, mas eu divulguei esse porque eu entendi que era prudente. Justamente explicando reforçando a ideia de que a gente não pode considerar que estamos entrando num momento em que a gente vai mudar o formato de aula. Nós precisamos considerar que o que estamos vivendo é excepcional. E por mais que esse momento excepcional faça com que nós pensemos sobre os recursos informacionais que estamos utilizando para trabalhar didaticamente com os alunos, a gente não pode desmerecer, desprestigiar o trabalho presencial e o trabalho no contato direto entre alunos e professores. Este elo não se perde. E o que nós precisamos, na verdade, é pensar em maneiras de fazer com que as ferramentas sirvam a um contexto de ensino na qual o que há de mais precioso é a construção
desse elo entre professores e alunos que é sempre desenvolvido dentro da escola, dentro do espaço presencial, certo? A escola é fundamental, o espaço escolar continua sendo extremamente importante para o ensino. A baixa participação dos estudantes da rede pública nas aulas, tanto seja na nossa escola, seja no centro de mídias, evidencia a ampla desigualdade de acesso à educação e a recursos entre os jovens brasileiros. Então, nós temos que enfrentar uma situação de pandemia e de oferta de educação no contexto em que o acesso a essas coisas é desigual. Nós certamente não estávamos preparados para encarar uma situação de ensino massivo à distância, até por simplesmente não esperarmos viver uma situação semelhante a que enfrentamos nesse momento, certo? Ninguém esperava algo assim. E apesar de toda a dedicação dos professores em buscar oferecer o que é possível em termos de ensino, o contexto em que isso se dá certamente torna a situação muito cansativa e muito estressante. E uma observação final, e aí é uma questão que eu quero colocar para debate, tá? É que, apesar de a aula presencial ser fundamental, e eu defendo isso rigorosamente, eu tenho visto vários colegas reclamarem do desenvolvimento de atividades à distância, no sentido de dizer, na verdade, nunca deveríamos ter topado essa ideia de realizar atividades de ensino remotas. Não, por conta das desigualdades, por conta das faltas da ausência de recursos necessários para garantir que tudo isso acontecesse. Eu tenho dúvidas. Por mais que a aula presencial é fundamental, mas eu tenho dúvidas se a saída mais prudente seria simplesmente não realizar atividade nenhuma. Eu tenho medo de que eu temo que uma atitude como essa, uma decisão como essa, amplie uma opinião como essa amplie o sentimento de ano perdido entre os estudantes. E eu não sei se criar esse estigma em uma geração de jovens de que foram obrigados a permanecer um ano fora das escolas, se isso seria contornável, se isso seria bom para eles. Eu sempre tenho dialogado com os meus alunos no sentido de incentivá-los a entenderem que o momento é particular e que eles devem encontrar maneiras de não deixar a cabeça parada. Seguir estudando, criando uma rotina mais flexível, criando uma rotina mais adequada à condição que estão, mas sem pararem de estudar, sem pararem de buscar conhecimento, né? Eu temo que uma decisão de simplesmente não ter as atividades, de simplesmente não se realizar atividades educacionais, aprofunde o estigma entre nossos estudantes. Porque as escolas particulares desenvolvem a sua maneira e com recursos certamente melhores, esse ensino à distância também, né? E eu não sei se isso aprofundaria o fosso de desigualdade educacional entre os nossos jovens, tá? Eu creio que seja isso, espero que contribua. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, Sidney. Tanto a Ludinha quanto o Sidney, eu acho que eles trouxeram questões muito pertinentes, inclusive desse processo de reinvenção da docência, do trabalho pedagógico nas escolas, né? Eu vou pedir para a Gabriela, que está sintetizando as questões que surgem no YouTube, para ela pontuá-las aqui, e aí a gente abre mais uma rodada para resposta, ou abre a primeira rodada para as respostas. Gabriela? Bom, olá, pessoal. Eu fui sistematizando então as perguntas do pessoal no YouTube, né? Queria deixar registrado aqui que a gente teve uma participação alta. Nós estamos agora com 234 pessoas conectadas conosco, participações não só da região de Campinas, mas de todo o estado de São Paulo, do Paraná, de Minas Gerais. Então, eu separei aqui algumas questões que foram feitas durante a fala da Lurdinha, durante a fala do professor Sidney,
vou trazer aqui, então, para vocês. E aí, a nossa sugestão, até para o pessoal que está com a gente no YouTube também saber, então eu vou fazer essas perguntas, os nossos convidados vão ter um tempo para iniciar uma resposta a essas questões, e a partir de umas 4 da tarde, mais ou menos, a partir, né, da finalização dessas respostas, a gente vai convidar os participantes a migrarem para um espaço em que todo mundo vai ter direito à fala. Então, a gente está com 4 salas, é uma experiência que a gente vai fazer, vamos ver se vai dar certo. Nós estamos com 4 salas virtuais, que a gente vai divulgar o endereço aqui no YouTube daqui a pouco. E a ideia é que as pessoas que quiserem conversar mais sobre a educação infantil possam ir para essa sala, onde todo mundo vai poder falar e conversar. As pessoas interessadas em conversar sobre o fundamental vão para uma outra sala, sobre o médio e sobre o ensino superior. Então, só para deixar todo mundo que está nos assistindo já convidado, para após a rodada de resposta dos nossos convidados, a gente dá uma pausa para ir no banheiro, beber água, e quem quiser continuar com a gente vai testar essa estratégia aí de grupos de trabalho com os participantes, tá bem? Então, durante a fala da Lurdinha, teve muita gente parabenizando Lurdinha, né, o pessoal gostou muito da fala. A Flor Costa perguntou que adaptações foram realizadas para o atendimento dos estudantes da educação especial. A Álida Alves Leal destacou que os princípios destacados pela Lurdinha deveriam ser estendidos também para o fundamental, pois ali também temos crianças. E depois, outros comentários foram feitos de que esses princípios deveriam ser observados em toda a educação básica, e Eliana Yubi responde, e em toda a educação superior também. E várias pessoas comentaram, né, concordando da importância de que esses princípios que a educação infantil tem adotado pudessem orientar aí as propostas de toda a educação durante a pandemia. A Juliana de Bel destaca que os professores e a equipe da escola, ela pergunta, os professores e a equipe da escola tiveram acesso a algum treinamento preparatório ou minicurso para usar as plataformas online de ensino? Como os professores estão adaptados? A Rafaela Caporal pergunta, como os professores conseguem ficar atentos a situações de violência com esse distanciamento físico? A Natália Carvalho pergunta como as famílias estão reagindo, se elas são participativas, se houve críticas ou má recepção dos pais à criação dos grupos do WhatsApp. A Natália Farias diz que, durante a fala da Lurdinha, foram essas as questões que foram aparecendo. Aí, durante a fala do Sidney, caindo. Durante a fala do Sidney, agora deu. A Natalina Farias disse que gostou de pensar na oportunidade de ajuste dos espaços, aproveitando a ausência dos estudantes. Só um pouco, filho, eu estou online no YouTube, você vai esperar. A Flor Costa pergunta como se desenvolve um trabalho contínuo numa escola com tantas idas e vindas de professores no decorrer do ano letivo. A Álida Leal é de Minas Gerais e quer saber se o Centro de Mídias tem materiais escritos para professores e estudantes e qual a avaliação desse material. Também teve várias perguntas sobre como se dá essa relação pelo WhatsApp, como que vocês dão conta de responder reclamações, da importância de colocar limites no uso do WhatsApp como estratégia de ensino. A Natalina, que é também mãe, destaca que o centro de mídias é complicado, o filho entra sempre, mas tem pouca interação, ele é pouco significativo, e é importante ouvir os estudantes. E ela propõe que seja realizada uma live com os estudantes, para que a gente, de fato, possa ouvi-los sobre o ensino remoto, que seria bastante importante a gente escutar os estudantes. A Raquel Batista fala que é um bom momento para a gente rever os instrumentos avaliativos. A Heloísa Lins gostaria que o Sidney comentasse a posição da rede estadual de São Paulo na manutenção das avaliações dos estudantes,
que é o oposto do que fez o governo argentino. O Matheus Passos ele gostaria de saber como os dois professores avaliam o impacto dessas dinâmicas no espaço de autonomia docente e da instituição escolar, no que é trabalhado não apenas em currículo formal, mas também como projetos e no aspecto das imposições de um currículo padronizado às diferentes escolas das redes. Pode repetir essa, por favor? Tá. O Matheus pergunta como vocês avaliam o impacto dessas dinâmicas nos aspectos de autonomia docente e da instituição escolar, no que é trabalhado não apenas no currículo formal, mas também como projetos e no aspecto de imposições de um currículo padronizado a diferentes escolas da rede. E, por fim, a Clarice Batista pergunta se os alunos do ensino médio têm procurado ajuda dos professores sobre o vestibular, se vocês têm conversado a esse respeito. Então, essas são as perguntas que eu retirei aqui do YouTube até o início da conversa. A nossa proposta, eu sei que são muitas perguntas, mas se vocês escolham algumas dessas perguntas para a gente começar a conversa e depois a gente continua esse diálogo na sala com a participação de todos. Ok? Então, muito obrigada. Pode ser com você, Ludinha, para você responder? Pode ser. Então, vou dar uma passadinha aqui nas questões que foram feitas. Adaptações para a educação especial. Na rede municipal de Campinas, nós temos uma profissional que é a professora de educação especial. Ela atua na orientação aos profissionais e no acompanhamento do cotidiano da escola. A professora de educação especial que atua na minha escola especificamente, ela tem um bloco composto por 3 escolas, são 3 escolas de educação infantil em Barão Geraldo, e a dinâmica que ela utilizou não foi muito diferente de todos os professores. Ela fez um contato individual com as famílias das crianças que ela acompanha mais de perto, que são público-alvo da educação especial, e ela tem participado dos grupos de WhatsApp na dinâmica junto com a professora. Como não tem uma perspectiva de conteúdos, então não há uma perspectiva de adaptação, porque o que está sendo ali está sendo veiculado ali no grupo é algo que possa ser utilizado e apreciado por todas as crianças. Então, essa ideia de adaptação, ela se refere quando tem um conteúdo a ser adaptado, né? Em relação à formação dos professores para a plataforma, o pessoal do ensino fundamental da rede teve alguns encontros para orientação, para uso da plataforma sala de aula. Foi bem pouco, não foi uma ampla formação, não. No caso da educação infantil, que é onde eu atuo, não estamos fazendo uso da plataforma, então isso não teve nenhum tipo de formação nesse sentido. Sobre a reação das famílias, a gente teve o cuidado de fazer um contato inicial, a não ser os casos das professores que já tinham um grupo de WhatsApp organizado desde o começo do ano, quem foi montar o grupo do WhatsApp neste momento, a gente teve esse cuidado, essa é uma realidade que a gente teve lá na escola, não sei o quanto isso é difundido, mas a gente ligou inicialmente para as famílias, né, para sentir como é que eles estavam e fazer a proposta de criação do grupo do WhatsApp. A maioria das famílias recebeu isso bem, entendendo que era um canal também muito propício até para as crianças participarem. Foi combinado, as professoras fizeram um combinado no começo da criação do grupo, de algumas regras, de como é que aquele grupo ia funcionar, e também possibilitando que fosse um espaço onde as crianças também pudessem se ver ali, gravar vídeo, gravar áudio, falar de criança para criança. Então, foi feito um combinado prévio antes
Acho que um ou outro pai, talvez eu tenha relato de 2 famílias que não quiseram participar, mas, de um modo geral, foram bem receptivas, foram muito cuidadosas com o uso desse instrumento, não foram abusivas, invasivas, de usar em excesso. É claro que tem esse cuidado que o Sidney falou, eu acho que é tudo um aprendizado, então, assim, qual é o regramento que a gente põe para o uso desse espaço de contato virtual? Para que não seja tão invasivo assim, porque em alguma medida mas para que não seja tão invasivo assim. Então, a gente conversou bastante sobre isso na equipe, no contexto da escola, e de um modo geral, tem sido muito tranquilo. Isso não tem sido um peso ou uma coisa que tem afetado, os professores têm levado de uma maneira tranquila. Quando surge alguma questão, as famílias chamam o professor no privado para falar de questões mais específicas, de demandas mais específicas. Tem sido tranquilo na minha realidade lá na escola, não tem tido problema, não. Uma outra questão que alguém coloca é sobre o impacto dessas dinâmicas na autonomia docente, no currículo e tal. Eu acho que, assim, a gente não tem ainda como medir os impactos de tudo isso que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo um tsunami aí de coisas novas e de coisas que vão trazer modificações nas famílias, na forma de ver o trabalho docente. Eu acho que o Sidney trouxe uma questão que eu reforço a fala dele, acho que nada substitui o presencial, a relação presencial na escola, nada substitui. Mas isso que nós estamos vivendo juntos, né, enquanto coletivo de escola, enquanto comunidade da escola, vai trazer impactos de várias naturezas. Eu tenho visto, por exemplo, no ensino fundamental da Rede Municipal de Campinas, vários relatos de grupos que têm recriado as possibilidades de trabalho coletivo para o trabalho na plataforma online, por exemplo. Então, isso também é uma forma de pensar nos impactos que vai ter sobre os professores. Por outro lado, a relação com as famílias. Estranhamente, né, mas à distância, às vezes, eu tenho visto relato de pessoas que descobriram coisas sobre as famílias neste momento que não sabiam antes. E olha que interessante, você passa a ter um contato mais intenso, até por conta da situação que estamos vivendo, e você consegue ver facetas dessas famílias e dessas relações de outra natureza que no cotidiano da escola não era visto. Também a questão da tecnologia e do uso de tecnologias aí para ser uma ferramenta, né, pedagógica na escola. Então, são impactos de várias naturezas. Eu acho que a gente não tem ainda como avaliar esse impacto neste momento. Eu acho que aos poucos a gente vai se dando conta e a gente vai conseguindo, eu imagino que a gente vai conseguir daqui a um tempo a fazer um apanhado e fazer um resgate do que significou para a gente viver esse momento. Eu acho que é impactante para todos, em vários sentidos, mas neste momento ainda não é possível fazer essa avaliação com segurança. Eu acho que das perguntas que foram dirigidas a mim, foram essas. Acho que o Sidney pode... Obrigada, Lourdinha. Sidney, pode abrir?
Bom, eu agradeço pelas perguntas, pelas indicações. Vou tentar responder alguma delas aqui primeiro. Sobre o centro de mídias. O centro de mídias, ele não tem material escrito, até porque essa não é a finalidade do centro de mídias, né? O centro de mídias e o aplicativo foram criados com o objetivo de divulgar material audiovisual voltado tanto para ensino dos estudantes quanto para a formação de professores. As formações, por exemplo, a gente acompanha, a gente faz atividade de ATPC via centro de mídias, né? Mas a gente também tem a possibilidade de acompanhar outras atividades de formação por meio da plataforma EFAP, né? Que é um site ligado à Secretaria de Educação que é voltado para a formação de professores, tem lá alguns cursos que os professores podem fazer, materiais escritos, textos, há uma série de atividades que são propostas na EFAP. Então, para vocês terem ideia, às terças-feiras, por exemplo, eu tenho tido dois momentos de formação pedagógica. Um pelo aplicativo do Centro de Mídias de São Paulo, cedinho, às 8 da manhã, e às 11h30 da manhã, uma reunião feita via Google Meet com professores da área de Ciências Humanas e a coordenação e direção da escola. E nas semanas a gente faz atividades de formação por meio da plataforma EFAP, tem lá os materiais disponíveis, a gente acessa eles, lê, responde perguntas, faz anotações e envia depois. Então essa dinâmica de formação, ela mudou, teve o seu formato mudado. A gente passa agora a assistir os vídeos do Centro de Mídias e acessa conteúdos via plataforma EFAP, que na verdade é algo que vinha sendo implementado já mesmo nos ATPCs presenciais na escola. Porque com as mudanças que ocorreram recentemente na educação paulista, as atividades propostas para os ATPCs também passaram a ser concentradas pela Secretaria de Educação. Então, o que a coordenação, a direção escolar faz é transmitir os materiais que são oferecidos pela EFAP para realizarmos as nossas atividades de ATPC. Então, material escrito é via EFAP e a gente realiza a nossa formação dessa maneira. WhatsApp. Como se relacionar com o WhatsApp? Em princípio, a gente fez os alunos foram me incluindo nos grupos, né, do WhatsApp das turmas, e eu tive, de fato, esse momento de estresse mesmo, de toda hora ter uma demanda, porque é isso, os professores estavam tentando entender o que fazer, como se relacionar com os alunos, os estudantes também estavam sem entender o que estava acontecendo, repletos de dúvidas e reclamações, e aí eles reagiam, eles reclamavam. Alguns alunos tinham mais abertura, alguns preferiam falar individualmente, escreviam individualmente no WhatsApp, e chegou um determinado momento em que, para garantir minha sanidade mental, eu tive que desativar as notificações do WhatsApp. E chegou determinado momento do dia, eu simplesmente deixo o celular num cantinho da casa e não olho mais para ele. Pura e simplesmente. Encontrar limites significa evitar visualizar o aplicativo, porque, do contrário, você vai constantemente querer dar retorno das demandas que são levantadas ali nos grupos dos alunos. E assim, nos grupos de WhatsApp já aconteceram de tudo. Já aconteceram conversas harmoniosas, professor, eu tô com saudade da escola, professor, eu tô com saudade das suas aulas, até reclamações muito duras, e eu me vi às vezes na obrigação de fazer alguns debates de ordem ética com os alunos, do tipo, gente, tem professor aqui na sala, não falem mal de outros professores, porque eu não quero saber de vocês xingando, falando mal de outros professores, né? E isso às vezes gerava atritos, né? Porque você se deparava com uma situação do tipo, pô, o grupo é nosso e você que está aqui, né? E a gente não tem liberdade para falar as coisas que a gente quer falar.
Então, às vezes, me deparava também com essas reclamações e a gente tinha que conseguir contornar. Sem contar, às vezes, as situações em que nós identificávamos alunos com problemas, alunos com dificuldades de entender o que estava sendo solicitado e que mandavam perguntas, alunos, algumas situações até de difusão de preconceitos mesmo, que a gente precisou encontrar maneiras de poder conversar com o aluno para explicar, cara, não faça isso, é a pior coisa que você pode fazer, isso é preconceituoso, não faça isso. A gente está tendo que lidar, na verdade, com uma série de questões próprias que circulam entre eles, entre os estudantes, e que normalmente não são visualizadas pelos professores, porque o grupo dos alunos é normalmente um grupo bem particular, bem privado, e a gente se vê na necessidade de contornar e encontrar maneiras de solucionar esses problemas. Sobre o interesse dos alunos pelos vestibulares. No terceiro ano, especialmente, a gente tem alunos que têm buscado informações conosco sobre os vestibulares. Então, pergunta, quanto que vai ser o Enem? Quanto que é a inscrição? Como é que a gente faz para estudar para o Enem? Alguns alunos já me questionaram pedindo se eu poderia enviar questões de vestibulares para eles estudarem em casa e se prepararem para as provas. Por outro lado, nós professores fazemos, eu particularmente tenho feito isso, eu sei que outros professores também têm feito isso, têm insistido e divulgado informações para sempre lembrar os alunos que os prazos estão correndo, que as inscrições para os vestibulares estão rolando e que que eles devem prestar os vestibulares e aproveitarem a oportunidade de realizarem essas provas. Como uma maneira de se engajarem mesmo em algo que normalmente para os estudantes de escola pública é visto como algo que não está no horizonte, né? Em 2014 eu me recordo de conversar com os meus alunos no meu primeiro ano como professor, conversar com os meus alunos e eles nem cogitarem prestar vestibular. Ou quando queriam prestar vestibular, cogitarem prestar as universidades privadas. Hoje, nós temos feito um trabalho que já coloca vestibulares como o Unicamp e USP ou a prova do Enem no horizonte desses estudantes. E todos os anos nós temos visto estudantes da nossa escola ingressando em universidades públicas, na Unicamp, em outras universidades que aderem ao Enem. Isso tem muito nos alegrado, a gente se felicita muito com esse interesse deles de ingressarem no vestibular e nas universidades públicas, mas é um trabalho contínuo. Não é a maioria que adere, não é a maioria que tenta, mas a gente sempre considera uma vitória importante quando consegue ver alunos nossos topando esses desafios. E sobre a manutenção da avaliação dos estudantes, eu não tenho uma opinião fechada sobre isso, não. Porque assim, nós temos prazos a cumprir, nós temos uma situação que, de fato, tem estudantes que não têm acesso às ferramentas, que têm muitas dificuldades, e, por outro lado, nós temos estudantes que simplesmente não estão engajados e não querem se engajar, por diferentes razões. É muito complicado simplesmente não tentar encontrar maneiras de construir as avaliações. Se a gente não fosse buscar parâmetros para avaliar esses alunos, eu não entendo por que a gente estaria realizando as nossas atividades. Por outro lado, eu acho que nós precisamos ser flexíveis. A gente não pode querer agir como se estivesse numa aula presencial. Definitivamente não é o caso. A gente precisa construir avaliações, encontrar parâmetros e aplicar esses parâmetros para os alunos. A nota é um tipo de parâmetro que a gente pode discutir sua relevância ou não, mas de fato ele é um parâmetro. E nós precisamos e creio que alguns desses parâmetros não podem ser desconsiderados. Mas devemos ser flexíveis, porque não estamos em uma situação de aula presencial, estamos em uma situação de aula virtual, com dificuldade de acesso aos estudantes. Nós temos que ser flexíveis e tentar, especialmente no momento em que nós voltarmos às aulas presenciais, compreender o que aconteceu e como voltar a envolver o estudante que esteve fora desse contexto
como fazer com que ele volte a se engajar nas atividades e possa, em certa medida, recuperar os conteúdos que foram trabalhados anteriormente. É, não, eu penso que simplesmente suspender as atividades é, vai trazer, na verdade, mais uma dor de cabeça. Como é que a gente vai avaliar posteriormente esse estudante, né? Eu acho que temos que ser flexíveis, mas não simplesmente abrir mão da realização das avaliações. E eu creio, acho que é isso, acho que é suficiente. Obrigada, Sidney. Eu vou passar novamente a palavra para a Gabriela, que aí eu acho que em função do horário, são 10 para as 4, eu não sei se continuamos com mais algumas perguntas ou vamos para os grupos. O que você acha, Lick, Gabi? Vou deixar a Lick responder, que ela está coordenando. Não, eu penso que a gente poderia se dividir em grupos. A gente não conversou exatamente com a Lourdinha e com o Sidney, se vocês têm a disponibilidade de estarem conosco nos pequenos grupos, porque se vocês estiverem, aí as perguntas também podem ser respondidas lá. Por isso que eu imagino que a gente já possa entrar na dinâmica dos grupos, que eu acho que é uma dinâmica que a gente está bem interessado em experimentar, na possibilidade de a gente abrir a palavra para outras pessoas que estão participando, que muitos professores estão participando aqui. Não sei, Adriana, o que você pensa? Eu concordo com você, Ali, que eu acho melhor, porque aí então, tem outras perguntas que foram surgindo, eventualmente esse pessoal que fez a pergunta pode ir para o grupo onde foi isso que eu pensei. Se tiver disponibilidade, e a Lourdinha também, a gente pode ir para o pequeno grupo. Gente, então a gente agradece a presença de todos até aqui nesse espaço coletivo, e agora a gente convida, né, as pessoas, quem precisar aí de uns minutinhos para esticar, alongar o braço, beber uma água. E na descrição do YouTube, a gente já alterou, então vocês vão ver, embaixo de onde tinha o link da lista de presença, agora a gente tem o link das salas aonde a gente vai se encontrar para continuar a conversa. Então, a nossa ideia é mesmo fazer um pós-reunião, em que a gente pode levantar da cadeira e trocar figurinha, conversar com as pessoas. É quase o espaço da cantina. Então, quem quiser conversar sobre educação infantil, tem uma sala com link próprio, onde a gente espera aí, se a Lourdinha puder continuar com a gente um pouco, mas independente disso, para que as pessoas interessadas em pensar a educação infantil, que quiserem continuar conversando, possam ter esse espaço. A sala do fundamental vai estar a professora Adriana Varani. Na sala do ensino médio, a gente também espera, se o professor Sidney puder estar com a gente pelo menos mais um pouquinho, mas que as pessoas interessadas em conversar sobre o ensino médio possam usar esse espaço para dialogar. E a sala do ensino superior, a Lick que vai coordenar, né, a Lick? Eu ficaria no ensino médio, mas tudo bem. Médio. Quem que ficou no superior? Não sei, deixa eu ver, nós temos quantas? Mas a gente já vai organizar tudo, nós temos 4 salas, e vocês estão convidados, então, a entrar nessas salas agora. Quem tiver interesse, para quem já tiver, né, cansado de tanta tela também, a gente só agradece a presença de vocês até aqui, e espero poder encontrar todo mundo num outro momento. Só vou pedir para o pessoal da equipe de apoio do setor de videoconferência, para que fiquem atentos para autorizar a entrada de todas as pessoas nas salas, porque imagino que agora deve começar a aparecer os pedidos de autorização para ingresso nas salas, tá bem? Então, acho que é isso, Alice. Aqui a gente fecha, é isso. A gente fecha essa. A Alice vai fazer o encerramento aqui dessa sessão, okay. E aí a gente vai lá para o outro espaço, tá bem? Ok. Alice, é ótimo, ótimo, Gabriela, obrigada. Eu posso ficar assim no ensino superior, para não ficar ninguém da organização lá, tá? Sem problemas. Então, a gente encerra esse momento tão especial, esse encontro virtual tão cheio de sabedoria, de conhecimento docente. A gente agradece muito a Lourdinha, agradece ao Sidney por estarem compartilhando conosco, por terem feito essa sistematização tão densa e tão profunda do que vocês estão vivenciando nas escolas, seja no trabalho individual, como nos trabalhos coletivos das escolas.
para mim, como professora de estágio, como professora de ensino superior das licenciaturas, foi muito rico, porque a gente fica imaginando o que está acontecendo nas escolas, e para mim o que ficou de mais forte foi o quanto de pulsão autônoma e criativa tem em cada um desses lugares, porque tem gente, né, e gente é criativo, gente reinventa seus modos de sociabilização, de produzir conhecimento, e isso para mim foi o mais tocante na fala de vocês, claro, sem desconsiderar todas as dificuldades, todas as questões que são envolvidas nas atividades à distância, mas me tocou muito ver a inventividade das comunidades escolares e do trabalho de vocês. Muito obrigada mesmo, obrigada a todos que estiveram aqui conosco, e a gente espera ter mais encontros como esse, organizados pela Faculdade de Educação, seja pela comissão de estágio, pelos docentes. Fiquem atentos no site. E eu finalizo agradecendo todos os funcionários do setor de EAD, do setor de eventos, que nos ajudaram a realizar esse evento. E a comissão de estágio também, em nome da coordenação da Faculdade de Educação. E só finalizando, dizer para quem gostou desse encontro, vocês podem sugerir para as colegas, esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, e a gente deve fazer outros encontros como esse. Certo? Muito obrigada, então. Boa tarde a todos. Para quem ficar aqui no nosso encontro na cantina, a gente começa daqui 5 minutinhos. Um abraço.